programa que foi criado pelo governo federal e pelo governo do estado no intuito de erradicar essa doença, essa praga que é o analfabetismo. Infelizmente, no Brasil, esse grande país rico e maravilhoso, esse país pujante, ainda não dá condições reais de todo o seu povo ter uma vida digna. Infelizmente, o Estado brasileiro nem sempre foi pensado para todo o seu conjunto. Fomos governados por vários tipos de pessoas. Fomos governados ao início da colonização do Brasil, quando chegaram os portugueses, por reis e imperadores. Depois fomos governados por generais. Depois fomos governados por coronéis do café e do leite de Minas Gerais. Depois governados por ditadores que assaltaram o Brasil e nos tiraram a condição da democracia representativa e fizeram do país um momento de muita escuridão. Fomos governados por pessoas que faziam de conta que governavam o país para o povo, mas na verdade o país era governado para uma meia dúzia. O Brasil é um país das contradições. Um país que tem muito dinheiro, somos hoje o 8º país mais rico do mundo. Estamos caminhando para em 4 anos sermos o 5º país mais rico do planeta, um país de dimensões continentais, com riquezas de todos os tipos. Cada dia que passa é mais uma riqueza que descobre no país. Essa região que nós estamos aqui, do Planalto da Conquista, da Serra Geral, riquíssima em água, rica em minério de ferro, magnesita, bauxita, urânio, e a cada dia se descobre mais uma novidade desse país. Mas ainda assim, esse país de tanta riqueza ainda concentra o poder das terras, o poder da força econômica em poucas pessoas. E se faz necessário termos condição de instrumentalizar uma nova forma de fazer política, que as pessoas sejam pensadas como cidadãos, independente de sua cor, de sua raça, de sua condição ideológica, e que o Brasil se faça de todos. Somos iguais porque somos diferentes, e o Brasil se faz do povo do Norte, do Nordeste, do Sul e do Sudeste, mas sempre compreendendo uma única nação, que é a nação brasileira. E nos últimos 8 anos, um novo momento da política nacional se consolidou no Brasil. Um momento novo em que o povo se cansou de votar em picaretas, se cansou de votar em larápios do dinheiro público, e começamos a mudar a estrutura do poder central. Dizia-se que para governar o Brasil tinha que ser rico e ser doutor, porque só os ricos sabem o que serve para o Brasil. Tínhamos que ser governados por doutores, porque só um doutor sabia o que o país queria. Fomos governados recentemente por um doutor, professor de várias universidades, vários livros, falava 8 línguas, mas que pegou o Brasil e afundou no fundo do buraco. Ele queria tampar o Brasil com lixo sobre o buraco. O governo que disse que ia mudar o Brasil e levou o Brasil para o buraco, o governo Fernando Cardoso. Tivemos um governo que dilapidou o país, destruiu as instituições públicas, deformou as universidades, e nesse momento foi um momento de dificuldade. O Brasil devendo quase 200 bilhões ao FMI, o Brasil que não gerenciava o país para todo o seu povo. Passados esses 8 anos, o povo cansou de votar em doutores, votar em intelectuais que seriam bons, e elegemos um homem simples, como qualquer um de nós que estamos aqui. Elegemos o governo do presidente Lula, um governo de um projeto político pautado na responsabilidade, na necessidade de transformar o Brasil para ser um país para os ricos, mas também para ser um país para os pobres, para ser um país do povo de São Paulo, mas para ser um país do povo do Nordeste. Fizemos um novo governo contextualizando que o país é um só, e esse governo Lula fez uma revolução na instituição do país. O primeiro passo, deixando de dever 200 bilhões do FMI, pagamos esse dinheiro e agora emprestamos 30 bilhões do FMI. A vida toda era devendo, agora temos condição de emprestar. O Brasil devia seguir o modelo de economia dos chamados países ricos, os países da Europa, os Estados Unidos. Lula falou, está errado. A vida deles é uma,
a do povo brasileiro é outra. Quando saímos disso, disseram que Lula era maluco. E o que ocorreu, gente? Lula foi taxado de doido, de irresponsável, porque queria governar o Brasil diferente do modelo que era cultivado nos Estados Unidos da Europa. O que aconteceu? 2008, 2009, 2010. Os Estados Unidos quebraram. Uma dívida de 10 trilhões. Em 3 anos, 14 milhões de americanos perderam o emprego. A Europa tem países como a Espanha, com as pessoas em fila para tomar sopa, porque não acha emprego. Tanto é que o Brasil agora emprestou dinheiro para a Espanha, para a Grécia e para Portugal. Ou seja, fomos na direção contrária, ficamos no projeto de desenvolver o país, de crescer a economia, de apoiar a indústria, apoiar os pequenos agricultores, melhorar a infraestrutura rodoviária, ferroviária, de aeroportos. E o Brasil hoje é outro. Enquanto os países do mundo ricos estão lá falidos, o Brasil gerará, este ano 2010, mais 2 milhões de novos empregos. Nos últimos 8 anos, foram quase 20 milhões de pessoas que foram empregadas. Tínhamos 58 milhões de pessoas em situação de miséria. Tivemos 35 milhões de pessoas desse patamar, com novos empregos, com apoio de melhor salário mínimo, de apoio à educação, de fortalecimento da condição de ser um país sem precisar olhar para os outros. E nesse momento que encerra um ciclo desenvolvimentista de 8 anos do governo Lula, precisamos eleger a Dilma Rousseff. Não é eleger Dilma porque é mulher, não. Porque tem mulher que não presta, como também tem homem que não presta. Devemos eleger Dilma também para provar que existe mulher competente, que mulher também tem que participar da política, tem que participar do processo de gerenciamento do país, mas temos que elegê-la pela sua condição de seriedade. Na década de 70, essa mulher chamada Dilma Rousseff estava sendo presa, torturada, porque lutou para acabar com a ditadura e consolidar o momento que nós temos aqui hoje, que é a democracia. Há 30 anos atrás, uma fala como essa minha não era possível. Uma reunião como essa, com pessoas do povo, com cidadãos, não existia, porque nós não éramos cidadãos. Era uma ditadura sanguinária que matava, que batia. Milhares de corpos já apareceram pelo Brasil porque queriam a democracia. E Dilma foi uma dessas mulheres. A principal ministra do governo Lula é uma mulher que sai do Planalto 12 horas da noite, 1 hora da manhã, 2 horas, todos os dias trabalhando. Foi a mulher que criou o PAC. Foi a mulher que criou Minha Casa Minha Vida. Foi a mulher que criou Luz para Todos, Marcão. Tudo foi criado sob a gestão de Dilma. Ela será um governo tão bom, e eu acho, melhor do que o de Lula. Porque ela será melhor do governo de Lula, sabe por quê? Porque Lula pegou um país quebrado no início e Dilma vai pegar um país já consertado. Então a condição dela acertar é muito maior. E ela vai fazer um governo melhor do que Lula, porque Lula não teve Dilma desde o começo com ele. E Dilma vai ter Lula do seu lado os 4 anos do governo do Brasil. É por isso que não apostar nisso. O candidato que fala que vai mudar o Brasil, o Serra, foi o mesmo que ajudou a levar o país do buraco. Era ministro do Fernando Cardoso. O presidente que chamou aposentado de vagabundo, que dizia que era um país de burro e caipiras. Um presidente da República falar isso. Então precisamos apostar na eleição de Dilma Rousseff. Do ponto de vista da governança do Estado da Bahia, precisamos apostar na eleição do governador Jacques Wagner.